Rio de Janeiro está chegando o Kleber Rodrigues para nos contar, Kleber, que quase 77% das cidades do país mantêm alguma espécie de medida restritiva de combate à Covid-19. Afinal de contas, a pandemia ainda está absolutamente fora de controle por aqui, né? Nós temos uma média diária de mortos acima de 2.000 brasileiros que perdem a vida por dia por causa da Covid-19. São Paulo passa por um momento crítico. Estou usando São Paulo como exemplo porque é o estado mais populoso do país, né? Com altíssimas taxas de contaminação. Tem menos gente indo para o hospital, ainda tem muita gente no hospital, mas em volume menor do que havia lá em abril, no pico da pandemia, mas o número de pessoas contaminadas é tão ruim ou pior do que aquele que nós registramos lá no pico da pandemia entre março e abril. Então, as medidas de restrição de circulação são ruins, antipáticas, mas eficientes para tentar diminuir um pouco a velocidade com que o vírus circula até que a gente consiga vacinar pelo menos 70% da nossa população com as 2 doses das vacinas, exceto a da Janssen, que precisa de uma só. Mas esse dado a que eu estava me referindo, Kleber, 77% dos municípios com alguma medida de restrição, chegam para você a partir de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Municípios, não é isso, Kleber? Bom dia. É exatamente isso, Colombo. Muito bom dia para você, para a Roberta. Como você muito bem destacou, a pandemia não acabou ainda. São muitas pessoas especiais morrendo em decorrência desse vírus. Então, esse levantamento da Confederação Nacional dos Municípios foi feito em mais de 2.700 cidades e apontou que quase 77% dos municípios adotam ainda medidas de restrição de circulação como prevenção, né, à disseminação da pandemia. As principais delas estão a suspensão de circulação de pessoas e a interrupção de atividades econômicas. A nossa reportagem, o Lucas Giannoni, que foi quem produziu essa reportagem que você encontra lá no site da CNN, conversou com a Bianca Leandro, ela é pesquisadora da CNN. Ela informou aí que as medidas de restrição, né, como essa que a gente está falando agora, e as medidas sanitárias são essenciais ainda para a preservação de vidas. Elas estão protegendo vidas no entendimento da Bianca Leandro, da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro. Agora ela diz o seguinte, esse número ele não pode ser visto com tanto otimismo, esses 77% das cidades adotando essas medidas, porque muitas delas ainda não seguem, né, as medidas que devem ser adotadas diante da realidade. Esse levantamento também apontou que a vacinação ela acelerou no Brasil. Quase 94% dos municípios estão vacinando por faixa etária, sendo que a maioria entre 50 e 55 anos. Eu volto com vocês.